nosso YouTube, todos os nossos alunos. Muito bem, vamos lá. Só um minutinho, porque tem alunos entrando no meu WhatsApp. Pronto, já enviei aqui para a aluna participar de nossa aula. Muito bem, gente, vamos lá. Quando se trata de Atos dos Apóstolos, o versículo oficial está em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-ei minha testemunha. Então, sendo um livro histórico, é muito importante a questão do testemunho pessoal que o irmão ou a irmã, o servo de Deus, a igreja do Senhor, né, ela venha dar esse testemunho. Paulo, ele escreve dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha aí, gente, a importância, né? A importância que cada cristão ele faz da sua vida um testemunho verdadeiro, um testemunho peculiar do Evangelho, né? É essencial. E quando ele faz a diferenciação desses lugares, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, eu aqui estudando, vem no meu pensamento esse direcionamento que eu quero compartilhar com você nesta noite. Ser-me-ei minha... Vamos lá. Jerusalém. Quando se fala de Jerusalém, eu vejo que a igreja ela tem a autoridade, ela tem a peculiaridade de testemunhar através da sua vida, dentro da sua casa, dentro dos seus familiares. Observe que Jesus, quando ele escreveu esse texto, ele estava falando para a igreja que já estava ali, né, no seu aspecto embrionário. É muito importante, igreja, é muito importante, alunos, que você venha assim compreender. Jerusalém, então eu compreendo que, como testemunha de Cristo, eu tenho que aplicar esta peculiaridade de testemunhar a minha vida como parecido de Cristo dentro dos meus familiares. Por isso que ele falou, Jerusalém, Samaria, o meu meio social do qual eu vivo, na Judéia, né? Na Judéia os nossos vizinhos e até os confins da terra. Então é muito importante a gente entender esse direcionamento, já que é o ato do Espírito Santo de Deus, né? Quando ele faz a diferenciação dos lugares, né, de onde a igreja deveria tomar posse, tomar terreno, né? Eu fico muito assim, irmão, triste, que hoje é para a igreja do Senhor tomar posse, é como diz a palavra, aonde colocar a planta dos teus pés, eu te darei por promessa. Por isso que Deus, ele dotou a igreja de autoridade, de unção, de ousadia, e comissiona homens como Paulo para fazer suas viagens missionárias. E no capítulo 13 e no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, observe que Barnabé,
né? Barnabé e Saulo são separados para a obra missionária. Também, quando aqui eu faço um esboço dentro desses capítulos restantes, do qual nós estamos estudando, observe que a primeira viagem missionária de Paulo, o evangelho, ele é pregado em Icônia, Listra e Derbe. E acontece ali o sucesso da obra de Deus. Por que que houve esse sucesso? Porque esses homens, eles foram inspirados, direcionados, não foram por empolgação, não foram por mero emocionalismo. Foram homens cheios de convicção, cheios de graça, cheios de unção, cheios de poder. Foram direcionados, por isso que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós observamos o início, né, do testemunho do evangelho nos confins da terra. Observe que, nesse sentido, pode-se dizer que aqui começa o fechamento do versículo-chave, que está no versículo 8 do capítulo 1. Né? A vida destes homens, né, marcaram, né, o sucesso do evangelho. Eram homens que moldaram as suas vidas, moldaram o seu viver, mudaram a sua atitude, o seu comportamento de uma forma tal que foram assim contagiando, né, de uma forma tal na vida daquelas redondezas, por isso que foram abençoados e alcançaram o sucesso. Observe que o Espírito Santo era o agente, né, desse período. Observe que o Espírito de Deus, ele diz: apartai a Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de convicção. Eu estudando aqui a biografia de Paulo, Paulo, ele não tinha medo de morrer, até foi revelado, mostrado. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo o sempre. Meus irmãos, como é importante a gente compreender homens que não tinham medo da morte. Paulo, ele disse: eu vou para Jerusalém e eu sei tudo que vai acontecer lá, o que eu vou padecer pelo evangelho, vou sofrer pelo evangelho e vou chegar até a morte. Meus queridos irmãos, imagine se fosse eu e você. Imagine aí, me diga aí. Me diga aí, pelo amor de Deus, se Deus te revelasse, você vai para tal lugar, mas lá vai acontecer isso na tua vida, isto vai passar por isto, tu vai sofrer isto, tu vai padecer isto, e aí? Tu continuaria ou desistiria? Nós observamos que Paulo, ele não desistiu, mesmo sabendo que foi revelado, que foi mostrado para ele tudo que ia acontecer, mas a palavra de Deus diz que Paulo, ele não desistiu. Porque era um homem que tinha convicção, era um homem de Deus que tinha temor, era um homem que tinha um sentimento verdadeiro. Quem prova, quem tem uma experiência verdadeira com Deus, através do Santo Espírito, não tem medo, não tem receio, pode sentir algo, mas lá no seu coração arde a chama missionária. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Esses homens, como eu disse para vocês, eram homens cheios do Espírito Santo. Foram chamados para levar homens e mulheres
ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para libertá-los da prisão de Satanás, levar o Espírito Santo e organizá-los em igreja. Essa é a essência da obra de Deus. Observamos, irmãos, quando João, na ilha de Patmos, escreve, né, aquele livro, né, de revelação, e observe que ele fala para a igreja: eu tenho algo contra ti, que tu deixaste o primeiro amor. Que primeiro amor é este que ocorreu dentro das décadas de história da igreja, ao ponto de ela perder essa desvirtuação. Mas ainda nos dias de hoje, o Espírito Santo clama, né, em nossos corações, que está na hora de nós voltarmos a este primeiro amor. Deus, ele chamou homens para fazer sua obra, dentre profetas, doutores. Esses detalhes da Bíblia é que devem ser observados. Se Deus ofereceu o seu filho e não outra criatura, como um anjo ou um arcanjo, porque teve a pretensão de oferecer o melhor ao homem. E assim, Deus, ele continua procedendo. Escolhe para enviar aqueles que se preparam melhor. Sabe por que você está fazendo este curso? É porque no seu coração arde este verdadeiro amor. Arde em seu coração esta verdadeira convicção da alma missionária. Se preparar de uma forma melhor para pregar o evangelho de uma forma bem clara, bem objetiva. Se consagrar, buscar o conhecimento da palavra de Deus e compreender a vontade de Deus, tanto na sua vida, como na vida daqueles que vão ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que no versículo 4, a Bíblia diz que enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e daí para Chipre. Olha, se você estuda o livro de Atos, observe que esses homens parecem que eram incansáveis, né? Dá para entender desta forma. Terminava por aqui numa cidade, partia para outra, havia uma perseguição ali, eles continuavam, se escondiam, mas pregavam o evangelho, não paravam de falar. Aí Paulo vai para Salamina e eles, Barnabé, ensinam na sinagoga. Já na ilha de Pafos, melhor dizendo, encontraram um falso profeta, Bar Jesus, que impedia um procônsul chamado Sérgio Paulo de receber o evangelho. Observe que na época desses homens de Deus, no início, né, do evangelho, no início da propagação do evangelho da igreja, havia e aparecia os impedimentos. Isso quer dizer que hoje também pode também e vai aparecer pessoas, né, tentando impedir o avanço do evangelho. Hoje, meus queridos e queridas, o que é que impede, o que é que está atrapalhando hoje o verdadeiro evangelho? Sabendo que o evangelho verdadeiro, ele não pode ser atrapalhado. O evangelho verdadeiro, ele não pode parar. Mesmo que no meio venha aparecer o joio, venha aparecer outras situações que queiram desvirtuar o verdadeiro evangelho, mas aquilo que foi plantado pelo sangue inocente, aquilo que foi plantado pelo sentimento verdadeiro, que foi através de Jesus. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, esses homens, cheios do Espírito Santo, Paulo, Barnabé,
chega com esse falso profeta, Bar Jesus, diz que ele ficaria cego por um tempo. Sérgio Paulo Procôncio, maravilhado com as palavras daqueles homens de Deus, creu na doutrina do Senhor. Observe que lá de Pafos, eles seguiram para Perge e depois chegaram a Antioquia da Pisídia. Se você estudar a palavra de Deus, existe duas Antioquias, né? Tem uma esta da Pisídia, né? E tem outra Antioquia. Então, lá na Pisídia, Paulo começa a ensinar na sinagoga, falando sobre as lições da lei e dos profetas. Paulo faz aqui um grande discurso neste lugar. Quando o homem ele é inspirado por Deus, quando o homem ele tem a graça de Deus, meus queridos, a sabedoria ela não vem do homem, a sabedoria ela vem de Deus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Observe que através desse grande discurso, né, observamos que Paulo agora anuncia abertamente a Jesus, aquele que fora crucificado, mas ele ressuscitou e foi visto por várias testemunhas. Olha aí, às vezes estudamos a Bíblia, às vezes lemos alguns textos e às vezes passamos por cima e não entendemos os recados de Deus. Às vezes vem aquela pergunta: por que Jesus ressuscitou? Porque depois da ressurreição de Jesus, porque ele apareceu para os discípulos e depois para muitos, porque o verdadeiro evangelho necessita de testemunho. O verdadeiro evangelho do qual você prega, do qual você anuncia, precisa ter o teu verdadeiro testemunho. Depois de ouvir as considerações de Paulo, nós observamos que houve algumas considerações de Paulo para os judeus e para os gentios, e pediram que no outro sábado eles voltassem de novo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Agora Paulo sai de Antioquia da Pisídia, foram para Icônia, onde pregaram na sinagoga. E muitos, tanto judeus quanto gentios, creram na palavra. Eu vou ser muito sincero, meus queridos, com vocês nesta noite. Eu sou dirigente de uma congregação, né? E eu vejo o trabalhar de Deus, como também eu vejo também algumas coisas que acontecem. Nas minhas orações, eu sempre falo com meu Deus, eu digo para ele: Senhor, é muito bom chegar num púlpito, pregar bênção, pregar isso, aquilo, outro, mas evangelho sem salvação não está certo, meu Deus. Evangelho sem a palavra, sem um testemunho, não é evangelho, Senhor. Evangelho tem que ter salvação. Está aí. Leia Atos dos Apóstolos. Veja aí os sinais, veja aí as maravilhas que estes homens de Deus faziam. E eles mesmo dizem: olha, Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Mas eles faziam, Elias fazia, os discípulos, os apóstolos faziam. E a igreja do Senhor do século 21, ela também tem que fazer. Olhe que também neste lugar, aleluia,
um coxo foi curado. Aí olharam para Paulo e Barnabé. Os homens daquele lugar viram nele como se fossem deuses, o que causou profunda tristeza. Observe que o verdadeiro evangelho não busca holofotes para si. O verdadeiro evangelho revela o verdadeiro foco, que é a cruz de Cristo. É o túmulo vazio. É o testemunho de vida que cada um de nós temos que ter. Observe que depois do dia seguinte, Paulo e Barnabé foram para Derbe e, tendo anunciado o evangelho ali, voltaram confirmando o ânimo dos irmãos de Listra, de Icônia e de Antioquia. Além disso, elegeram um ancião em cada igreja para darem prosseguimento e cuidarem da obra de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, dentro da igreja, ter homens ou mulheres com maturidade. Esse termo ancião, eu vejo mais assim no termo de maturidade. Pessoas maduras, pessoas que provaram o verdadeiro evangelho, pessoas que já tiveram experiência do verdadeiro evangelho. Então, as atitudes dos missionários registradas em Atos demonstra-se a forma como a obra de Deus é feita, sem condições adequadas, não deixaram de cumprir a vontade de Deus, pois estavam alicerçados em Mateus capítulo 10. O que é que diz lá Mateus capítulo 10? Alguém aí pode ler para mim, por favor? Mateus, no capítulo 10. Alguém está me escutando? Irmão Francival está me ouvindo? Quem mais está me ouvindo aí, irmãos? Dê um sinal de positivo aí. Se não querem falar, mas dê um sinal de positivo. Só o irmão Francival que está me ouvindo, gente? Opa, a irmã Elange está ouvindo, a irmã Gabriela. Quem mais está me ouvindo nesta noite? Irmão Eduardo Oliveira. Que maravilha. Obrigado. É sinal que estão acordados. Louvado é o nome do Senhor. E vocês já perceberam que atrás de sua Bíblia, né, existe, olha aí, irmão Erivaldo, lá de Santa Terezinha. Obrigado, Erivaldo. Erivaldo, Deus te abençoe aí. Observe que existe ali um mapa bíblico, né? Nas Bíblias de hoje aparece. E lá tem, de forma bem organizada, as viagens missionárias de Paulo, né? É muito bom que os irmãos dêem uma olhada. Tem irmãos que, às vezes, lê os versículos separadamente. É muito bom você, quando estudar a palavra de Deus, leia e tenha uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia. E não esqueça de ir lá para o final da Bíblia e pesquisar aqueles mapas que tem atrás da Bíblia. Ele é muito importante. Lá você vai fazer algumas identificações, né, que são essenciais para o teu estudo, para o teu conhecimento. Muito bem. É uma dica aí para vocês, tá bom? O evangelho precisa ser pregado, mas só isso não é suficiente. É preciso que tenha uma preocupação, né? A igreja, meus queridos, não é só aquela questão de evangelizar.
Aí vai aparecer algumas preocupações sadias. Por exemplo, cuidar de um líder ou cuidar de um ambiente onde a igreja vai ali se reunir, como vai ser feita esta organização em termos de secretaria, em termos de tesouraria, em termos de assistência social, em termos também das dinâmicas, né, dos departamentos. Então, quando os apóstolos, eles pregavam, mas também apareciam, como a igreja estava crescendo, começou a aparecer alguns problemas, né, que necessitava de urgência, de uma organização da igreja. Por exemplo, alguns eram preparados para o ensino. Lógico, alguém que era preparado para o ensino, o que acontecia? Tinha que ter um cuidado, tinha que ter um zelo, um tempo bom para poder se preparar para ensinar. Então, a igreja, ela dava suporte, né, a essa dinâmica para dar essa competência, né, de uma forma de organizar. Ora, Paulo pregava os gentios ou os judeus aceitavam a palavra, mas Paulo ainda tinha preocupação com a permanência deles, né? Por isso que é essencial quando você faz o evangelismo e alguém aceita Jesus como Salvador, o que acontece? A gente conhece pessoas que têm esse dom de ser ganhador de almas, mas não tem aquele dom de fazer um discipulado com aquela pessoa. Então, dentro da igreja, existe homens e mulheres que têm essa dinâmica, né? De um pregar e ganha aquelas vidas, e tem aquele outros que faz um discipulado, que no qual vai educar aquele novo crente que nasceu de novo, para poder conhecer as bases doutrinárias do evangelho. Opa, alguém quer falar? Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Alguém quer falar? Pode falar. É porque alguém ligou aí o. Muito bem, vamos lá. Depois dessas coisas, passaram por Pisídias, foram para Panfilha, pregaram a palavra em Perge, desceram para a Atália, depois para Antioquia, onde, reunidos com os irmãos, testemunharam tudo que Deus havia feito. Então, podemos resumir o percurso, né, de Paulo e Barnabé. Olha aí, Paulo ele começou da Antioquia da Síria. Olha aí o nome, Antioquia da Síria. Depois eles foram para Seleucia, para Chipre, Pafos. Depois eles foram para Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Síria, né? Então, aqui se veja-se o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Bom, partindo para o capítulo 15 e o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, acontece ali o concílio ou assembleia em Jerusalém. Acontece também a segunda viagem missionária de Paulo. Nós podemos observar que no capítulo 13 e 14 acontece a primeira viagem de Paulo. Já no capítulo 15 e 16 acontece o concílio em Jerusalém
E aparece agora a segunda viagem missionária de Paulo. Nesse momento agora aparece muita contenda, né, acerca dos ensinamentos referentes à salvação. Alguns irmãos continuavam a ensinar que era necessária a circuncisão, conforme está escrito na lei de Moisés. Essa foi a grande discussão da conferência que houve em Jerusalém. Né? Houve aquele debate, né? Depois dos grandes acontecimentos referente a Cornélio, né? Referente a Cornélio e a sua família, muitos irmãos alcançaram o entendimento de que os gentios eram salvos pela graça de Jesus. Não era necessário passar pela circuncisão. Eu acredito que os nossos alunos sabem como era feita a circuncisão no Antigo Testamento, né? Que é onde era cortado o prepúcio, né? Do órgão genital masculino. Ali era uma forma de tratar, Deus tratar com o seu povo acerca da separação, né? Aí Paulo já vem com aquela ideia que a circuncisão não precisa ser feita mais desta forma, mas que tinha que ser feita agora a circuncisão no coração. Então houve esse debate acerca dessas temáticas, né? Quando começa a salvação a alcançar também os gentios, né? Então lá vamos nós. Então, dentro desse entendimento de que os gentios eram salvos pela graça de Jesus, este lhe perdoaram os pecados e transformaram-no em nova criatura. Sendo assim, foi preciso que Paulo e Barnabé fossem a Jerusalém para discutirem melhor essa questão. E pelo caminho, passando por Fenícia e Samaria, e já foram anunciados todas as coisas feitas por Deus, o que causava grande alegria em todos os irmãos que ouviam. Né? Muitas vezes, agora me veio no pensamento, acontece nos nossos cultos alguns momentos peculiares, como alguém testemunhando das bênçãos de Deus. Infelizmente, às vezes acontece os testemunhos, mas também acontece também os testemunhos que acontecia também na época de Paulo. Tudo que acontecia, os milagres, as curas, era notificados e anunciado, né, entre eles. E havia alegria porque eles testemunhavam dos grandes feitos de Deus através da vida deles. Por isso que diz que ocasionou grande alegria entre os irmãos que ouviam e compreendiam. Entretanto, chegando a Jerusalém, encontraram maiores resistências por parte dos fariseus, que insistiam na necessidade da circuncisão. Os congregados, para decidir sobre isso, Pedro toma a palavra e faz um discurso, explicando que para Deus não há diferença entre os judeus e gentios. A todos ele purifica o coração pela fé em Cristo. Aleluia. Aí, encerrada aqui a contenda entre eles, aí pareceu bem aos apóstolos e anciãos da igreja enviar alguns irmãos até Antioquia. Além de Paulo e Barnabé, iria Judas e Silas. Enviaram uma carta aos irmãos que lá se encontravam, informando-lhes sobre as resoluções da Assembleia. Através do encontro que aconteceu em Jerusalém, foi de suma importância para a obra do Senhor, pois era necessário que o Evangelho se expandisse e que alcançasse até os confins da terra. Foi uma sinalização de Deus. Ele estava ali
muito chegando em Jerusalém. Aí houve uma perseguição, né, permitida, eu acredito, por Deus, ao ponto o povo estar tão concentrado, eles começaram a se espalhar devido à perseguição. E devido a isso, dentro do coração deles, surgia uma necessidade de eles pregarem o evangelho, de anunciar o evangelho. E muitas vidas se convertiam. E dentro desses momentos aparece Cornélio, sua família, recebe o Espírito Santo de Deus, e ali eles percebem que através desses sinais, que Deus não estava só olhando para os judeus, mas também para os gentios. Aí começa a formação, né, eu digo assim, até consciente da, da formação do grupo judeus mais gentios, aí forma a igreja, né? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Observe que dentro dessa assembleia é onde levanta Tiago. Esse Tiago aí é irmão de Jesus, que ele era pastor lá em Jerusalém. Aleluia. Né? Então ele tinha respaldo, né? Irmão de Jesus. Ele começa a ficar a favor, né, de Paulo, né, quando Paulo começou a pregar para os gentios se converterem, né? Então eles ficaram, não, peraí, a salvação é só para os judeus, né? Não compreenderam, né? É como o ser humano, gente, é interessante o ser humano, né? Muitas vezes Deus nos dá um recado, ou Deus nos revela algo, mas parece que a gente esquece. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Talvez você tenha esquecido do que Deus falou para você. Mas eu te digo uma coisa, que o Deus que te falou, o Deus que te prometeu, o Deus que te disse que ia fazer isso na tua vida, ele não esquece. E eu te digo com toda certeza que no momento, na hora certa, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a usar as circunstâncias e vai te colocar aonde Ele quer, aonde Ele tem propósito na tua vida, naquele lugar. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Nós podemos observar, meus queridos, que a observação da história da igreja evidencia que Satanás sempre teve o interesse de se infiltrar no meio do povo de Deus. Isso é verdade. Observe, quando o povo de Israel saiu do Egito, não saiu só os judeus, não, gente. Saiu no meio do povo de Deus, saiu muito, entrou no meio deles outros povos. Ele se infiltrou, com certeza, mais no Jardim do Éden. Ele se infiltrou num deserto lá com o povo. Ele se infiltrou no ministério de Jesus. Ele se infiltrou no nascimento da igreja. Ei, olha o recado aí para ti. Também Satanás também se infiltra também nos dias de hoje também. Então vigia. Vigia, viu? Ore. Seja cauteloso. Não desanima não. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ô glória. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Às vezes o inimigo ele usa. Ele não vai usar, gente. Ele não vai usar estranhos. Ele não vai usar ímpios. Ele vai usar alguns vasos dentro da casa do Senhor, que às vezes não está vigiando, não está orando. Ele pega também esses tais e pode usar para querer atingir
aqueles que estão fortes. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, ore, vigie, para que não caia. Então, meus irmãos, é muito importante entender que dentro da obra de Deus sempre vai ter as necessidades. E Deus levanta homens e mulheres valorosos e valorosas, corajosos e corajosas, conhecedores da verdade e dispostos a sofrer para defender o reino de Deus. O que é que hoje Satanás está inventando? Usando falsos pastores, usando falsas lideranças, querendo colocar você contra as tuas lideranças. Não faça isto, não dê isto, não permita isso, porque isso não tem na Bíblia, isso não está na Bíblia. Não faça isso, que esses homens quer ganhar de ti isto. Aí isso, por isso que a igreja tem que ter cuidado. Eu estava aqui dizendo, então são 3 portas que nós temos que vigiar. E aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu falo. São essas 3 portas que levou um casal à ruína. E se você observar que são essas 3 portas que têm atingido muitos irmãos na igreja, homens que eram valorosos, homens que eram cheios da graça, homens que eram cheios da unção, homens que tinham atitudes que glorificavam a Deus, hoje estão vivendo a mornidão, estão vivendo a frieza espiritual. Então é importante que através da palavra venha acontecer um despertamento em nossas vidas. Observamos, queridos, que tanto Paulo como Barnabé, homens que foram separados, né, por Deus, mas chega um ponto que há uma separação. Observe que Paulo agora, que é melhor dizendo, né, Barnabé seguiu para Chipre com Marcos. E Paulo agora está com Silas, seguiu visitando as igrejas. Qual foi a atitude de Paulo? Ele continua confirmando a sua preocupação constante com os irmãos. Mesmo tendo recebido o evangelho, careciam de permanecer firmes. Sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do nosso Deus. Está na Bíblia. E Paulo tinha agora olha a preocupação de Paulo, a mente de Cristo. Nós temos que ter, né, mas essa metanoia, mudança de mente. Nós não podemos seguir a mente do mundo. A nossa mente tem que ser igual à mente de Cristo, igual à mente de Paulo, Barnabé, de Silas, de Marcos, né? Preocupados com o crescimento, com a firmeza de cada irmão da igreja. Agora, as igrejas de Derbe, de Listra e de Icônio são visitadas por Paulo. E segundo a história que nos narra, eles cresciam e se fortaleciam em números e quanto à fé. Meu irmão, às vezes, olho para nossa igreja nos dias de hoje. Observamos que hoje nós não estamos mais preocupados em ganhar vidas para Jesus. Nós não estamos preocupados na firmeza de fé das pessoas. Não estamos preocupados, não. Nós estamos descuidados. E a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma maravilhosa. Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor para sempre. Nós observamos, meus queridos, que a palavra de Deus, nós temos que nos despertar. Naquele agora, no capítulo 16, no verso 6, observamos os detalhes expostos na Bíblia sobre as viagens missionárias de Paulo. Asseguram a direção do Espírito de Deus. Agora, os missionários vão para a província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, chegando a Mísia, intervão para chegar a Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. Então desceram para Troade. Aleluia. Lá em Troade, Paulo teve uma visão. Deus queria que eles fossem para a Macedônia. Assim foram e ficaram alguns dias em Filipos. Ali houve o seguinte acontecimento. Obrigado, irmã Maico. Aí é uma bênção, mas tá aí, seguindo aí direto aí. Colocou aí no chat aí, tá colocando aí. Que maravilha. O Maico tá, não perde aí, não perde né, a corrida, não. A glória a Deus. Muito bem. Observe aí, querido. Naquele momento agora, ó, como é bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? A mãe Elange disse que está me ouvindo. O Erivaldo. Mamãe está ouvindo. Estou ouvindo. Que coisa boa. Bom Bernardo. Que bênção. Ah, porque o Mamaico disse que está sem microfone, mas ele tá digitando aí, botando um chatzinho aí, ó. Só vocês lerem que ele tá botando informações aí muito importantes para vocês aí. Bora lá. Muito bem. Dentro é uma coisa que eu aprendo aqui, gente, é tão bom a gente estar direcionado por Deus através do seu Santo Espírito. Como é bom. Como é bom, né? Nós podemos observar que quando o homem e a mulher é direcionado por Deus, milagres acontecem, bênçãos vêm, vitórias vêm. Não faça nada na motivação, na euforia, pois poderá ocorrer decepção. Observe que quando ele foi direcionado, ali houve a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpuras. Houve a expulsão de um espírito de adivinhação que perturbava uma jovem e dava lucros aos seus donos. Por isso é que através dessa libertação dessa jovem, houve sérias dificuldades para a vida de Paulo e Silas. Eles foram presos, açoitados com varas e acusados de perturbar a cidade, por exporem alguns costumes ilícitos ao povo. Na prisão, deram uma lição, aleluia, de submissão à vontade de Deus. Né? Você foi açoitado de vara, é preso, mas ele nos dá uma lição de submissão à vontade de Deus. Ele, no lugar de ele se alimentar, murmurar, se queixar, tem um hino que diz assim: no mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Pois é, só que eles não lamentaram a sua sorte, mas eles louvaram a Deus, orando e cantando hino. Aleluia. Eles louvavam, eles oravam.
Me diga uma coisa, por favor. Quando você está passando por luta, por dificuldades, qual é a tua atitude que você tem? Qual é o teu testemunho que você está dando? Aleluia. Tem pessoas que dizem, pastor, não é fácil não, pastor. Realmente não é fácil não. Mas agora, eu e você, nós temos a mente de Cristo. Então a nossa atitude não é mais de murmurar. A nossa atitude não é mais de lamentar. Agora é de orar e louvar o nome do Senhor. Naquele momento o Senhor visitara-os, abriu as portas da prisão e soltaram a todos que estavam encarcerados. O carcereiro, transtornado, desejou morrer. E Paulo, oh aleluia, não perdeu a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo. Assim foram salvos o carcereiro e toda a sua família. Saíram da prisão e foram para a casa de Lídia, confortaram os seus irmãos e partiram para a Tessalônica. Que benção, né, irmãos? Louvado é o nome do Senhor para sempre. Irmãos, o assunto é maravilhoso. Se a gente for aqui, vai longe. Ele agora vai para Tessalônica por 3 sábados. Paulo ensina aos judeus. Depois vai para... Acontecem perseguições ferrenhas. Aí ele vai para a Bereia. Chegando lá, foram também para a sinagoga dos judeus. E neste lugar, os judeus receberam bem a palavra e procuravam examinar a escritura. Entretanto, a perseguição continuou, pois os judeus de Tessalônica, ouvindo os acontecimentos em Bereia, se encaminharam para lá. Interessante, né? Como é as coisas, né? Às vezes você está tão bem no local, aí o Burifute manda lá de outro lugar só para tirar a tua paz. Mas nada tira a paz do homem e da mulher que está na direção de Deus. Em Atenas, Paulo ele faz um longo discurso no Areópago. O discurso foi intitulado como Ao Deus Desconhecido. Ele viu lá um altar, ele viu todos os deuses lá de Atenas. Vocês sabem que, né, que os gregos são muito politeístas, né? E naquele momento tinha um altar, um evangelista, um pregador do evangelho, né? Ele tem que ser estrategista. E Paulo, no meio daqueles muitos deuses, havia lá um altar com o título Ao Deus Desconhecido. Aí Paulo pegou ali, ó, eu estou pregando sobre este Deus aí que vocês não conhecem. Eu vou mostrar este Deus que vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer agora ele. É. Alguns dos que ouviram creram na sua pregação, dentre os quais Dionísio, o Areopagita, e sua esposa Damares. E saindo de Atenas, Paulo se dirige a Corinto, onde se juntou Áquila e Priscila. Nessa cidade trabalhava fazendo tendas e ensinava na sinagoga. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Olha, vamos ver aqui, encerrando aqui o capítulo, né? Que nós agora vamos dizer para vocês, olha, vamos ver aqui de forma sintetizada a segunda viagem de Paulo. Como foi que ele fez? Vamos ver aqui a rota, né, de Paulo. Paulo ele vai para Antioquia da Síria, vai para Derbe, vai para Listra, para Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereas, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia da Síria.
Nos capítulos 19, 20 e 21, acontece a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, né, prega lá em Éfeso. Paulo, novamente, na Macedônia, ele vai para a Macedônia e para a Grécia. Paulo faz um discurso entre os anciãos de Éfeso. E a viagem de Paulo agora para Jerusalém. Aqui já está quase no fim da vida de Paulo, né? Paulo ele começa, né? Então, dentro da realidade, o início da terceira viagem de Paulo está registrada no final do capítulo 18, a partir do versículo 23. É muito bom, gente, vocês anotar na sua Bíblia. Não é pecado você pegar a sua canetinha e escrever lá. Aqui no versículo 23, do capítulo 18, inicia a terceira viagem de Paulo, né? Estando por algum tempo em Antioquia, Paulo ele agora passa por Galácia e a Frígia. Lá ele vai animar, né, os ânimos dos irmãos. Eu pergunto para nós aqui, alunos do Ceifa, nós somos usados por Deus para animar, dar ânimos ou não? Nós temos sendo usados por Deus para gerar ânimo na vida do nosso irmão? Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observamos, irmãos, que dentro do que estamos aqui falando, na questão historicidade de Atos, observe que, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente. Está lá no versículo 25. Um varão valoroso, conhecedor das Sagradas Escrituras. Entretanto, ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila, ouvindo, o levaram consigo, né? Levaram consigo e lhe ensinaram de maneira mais pontual o caminho do Senhor. Em Éfeso, Paulo ficou por um período de 3 anos e todos que haviam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Vamos ver aqui os principais acontecimentos. São os seguintes: Paulo, tendo conhecimento que os irmãos não eram batizados com o Espírito Santo, lhe impôs as mãos e estes começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Na sinagoga, ele ensinou por 3 meses. Depois disso, passou a ensinar por 2 anos na escola de um certo tirano, está no verso 9. Deus operava maravilhas através da vida de Paulo. O povo passou a ter temor de Deus e o nome de Jesus era exaltado. Também os que eram adeptos de artes mágicas, que era comum naquela época, principalmente nessa região, né, que era muito propagada, né, essa questão de artes mágicas. Essas pessoas se entregavam a Jesus e queimavam os livros de magia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, lá no capítulo 19, verso 20, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Outro acontecimento lá em Éfeso, podemos destacar aqui, gente, foi o alvoroço causado por Paulo, por causa da deusa Diana. Ela era cultuada na cidade e dava lucro aos artífices, pessoas que criavam, né, as estatuetas, né, dessa deusa Diana, né? E Paulo começou a falar que não existia deuses feito por mão de homens. Corria o risco dessa profissão cair em descrédito. Assim, toda a cidade se encheu de grande confusão.
Cessando o alvoroço, Paulo despediu-se dos discípulos e ele partiu para a Macedônia, depois foi para a Grécia e para a Ásia. Chegando lá em Mileto, mandou que alguns chamassem, chamando com os anciões que estavam em Éfeso. Aleluia. Menino, que benção. Observe, queridos, que Paulo, lá no capítulo 20, verso 23, ele declarou, né, que ele tinha convicção que sofreria prisões e tribulações. Declarou que nada para ele, a não ser o seu ministério, tinha valor. Ele olhou e disse para a vida dele, não tinha valor. O que tinha valor era o ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus. Meus queridos e queridas, não tem coisa melhor na vida. Quando você e eu, ou nós, temos uma experiência pessoal com Jesus. Se você ainda não teve essa experiência, comece a orar, Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te sentir, Senhor. E eu sei que no meio desta aula, o Espírito Santo do Senhor está compungindo os nossos corações a fazer um propósito com Deus, a colocar a nossa vida no altar. Porque só através desta experiência pessoal, poxa lá, se nós chegarmos pelo menos aos pés de Paulo. Mas se nós tivermos uma experiência como Paulo teve, meus queridos, nós vamos abalar a sociedade onde nós estamos. Paulo, ele demonstrou certo pesar e tristeza durante seu discurso, porque sabia que na ausência dele entrariam no meio do povo de Deus lobos cruéis que destruiriam o rebanho. É verdade, vimos como tem entrado dentro do rebanho do Senhor lobos cruéis, devoradores. O pior é que muitas ovelhas estão caindo na lábia desses lobos. Vamos agora esquematizar a terceira viagem de Paulo. Muito bem, vamos lá. Ele saiu de Antioquia, vai para a Galácia e Frígia, aparece lá, vai para Éfeso. Lá em Éfeso acontece o batismo com o Espírito Santo, o ensino na sinagoga, o ensino na escola de Tirano, acontece a queima de livros de magia, aí ele viaja para a Macedônia, para a Grécia, fica lá 3 meses, aparece Ciladas, aí ele volta para a Macedônia, lá em Filipos, vai para Troade, aí tem o Eutico, né? Vocês conhecem a história do Eutico? Depois ele vai para Assos, vai para Mililene, para Quios, para Samos, para Tragílio, Mileto. Lá em Mileto acontece um discurso aos anciãos da igreja. E saindo lá de Mileto, ele passa lá por Cós, onde permanece durante a noite. Rhodes, Patra, Chipre, Síria, Tiro. Nesses lugares eles ficaram por 7 dias. Então o Espírito Santo assim falou com Paulo: varão de quem é esta cinta será entregue nas mãos dos gentios. Está lá no versículo 11 do capítulo 21. Os irmãos, tendo ouvido isso, rogaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Os irmãos começaram a pedir para Paulo não ir a Jerusalém. Ele dá uma grande demonstração
do seu compromisso com Deus, dizendo que fazei vós, chorando, magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Está lá no versículo 13, no capítulo 21. Então, lá de Cesareia, ele se dirige a Jerusalém, já sabendo do que vai acontecer com ele. O Maico aí tá botando o queixo aí, botando as referências aí, me ajudando nas referências. Obrigado, Maico. Chegando lá, foram à casa de Tiago. Depois Paulo entrou no dia seguinte no templo e ali ficou durante 7 dias, consagrando a sua vida. Eita, né? Sabendo que ia morrer, mas estava lá consagrando a sua vida. Eita, Jesus bom. Vamos lá, no capítulo 26 e o capítulo 22 ao 26, acontece o discurso de Paulo em sua defesa. Paulo vai para perante o Sinédrio. Paulo é mandado para Cesareia. Paulo agora aparece diante do governador Félix. Paulo perante Festo. E Paulo perante o rei Agripa. Eita, né? Ali Paulo ele diz que vai para Gamaliel, que é um homem instruído conforme a verdade da lei, de nossos pais, zeloso para com Deus. Ele fala um pouquinho lá. Vamos ter que nosso tema está terminando, gente. Falta só alguns minutinhos. Vou pular aqui, porque senão vocês estão cansados, né? Eu também estou também. Vamos lá. Eu estou aqui passando, mas vocês podem depois continuar lendo, é o seu módulo. Eu quero que você tire nota boa, viu? Pelo amor de Deus, vamos tirar nota 10. Aí aparecem esses acontecimentos. Eu fiz aqui um esboço para vocês, do capítulo 22 ao capítulo 26. Observe que o rei Agripa não teve outra impressão de que Paulo estava louco, né? Paulo estava louco. Ele diz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Aí Paulo respondeu: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um sã juízo, né? Aleluia. Aí nas viagens dele estava presente Aristarco, Lucas e Paulo, né? Estes foram entregues para o centurião Júlio. Eita, Jesus maravilhoso. Aí vamos, aí vejam lá os mapas, tá bom? Os mapas para vocês poderem poder seguir a leitura de vocês, tá? Para tudo certo, tá bom? Estou aqui pulando algumas coisinhas, gente, por causa do tempo que o tema está indo embora, né? Quer dizer, já foi. Mas Deus é fiel. Vamos lá. O livro de Atos não tem uma finalização, como acostuma ter qualquer livro. Não foi possível a Lucas finalizá-lo, porque a história da igreja ainda não se findou. Deus ainda continua operando no mundo através dela. O que Lucas fez foi deixar claro os padrões de Deus para a sua obra. Toda igreja que tem a pretensão de ser um instrumento de Deus na obra missionária, que, aliás, é essa a essência da obra de Deus, deve seguir um modelo delimitado e esclarecido por ele nesse livro. As estratégias de evangelização hoje devem ser as mesmas estratégias explícitas em Atos. O caráter e a disposição dos missionários também devem ser os mesmos. Nos tempos de Paulo, não existiam escolas para preparar missionários. Ele era o próprio Deus quem os preparava. Era o próprio Deus que os separava. Era o próprio Deus que os sustentava.
Aleluia. E aí, você quer ser um missionário igual Paulo, igual Silas, igual Barnabé? Ou você está pronto a dizer: eis-me aqui, usa-me a mim? Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, alunos e alunas do CEIPA, louvado seja Deus por mais um curso, mais um módulo, né, encerrados. Que Deus continue abençoando a cada aluno, cada aluna, que através da atitude, do verdadeiro compromisso, do verdadeiro amor que tem em nossos corações, dado pelo Espírito Santo à nossa vida, que possamos ser verdadeiramente os verdadeiros missionários, impulsionados pelo Espírito Santo. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram comigo até esse momento. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que cada um de vocês tenha uma noite abençoada. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. E se você crê nesta oração, dê um amém para mim, por favor. Senhor Jesus, em teu nome nós estamos aqui nesta noite, através de um grande ensinamento, através da vida de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Marcos, de grandes homens de Deus que foram inspirados por ti, impulsionados por ti. Usa, Senhor, as nossas vidas para sermos verdadeiros missionários, para sermos ganhadores de vidas, Pai amado, que possamos saquear o inferno, tirar vidas, meu Pai, das garras do inimigo. Nos prepara, nos usa em tuas mãos. Nos abençoe, Pai. Nos dá vitória. Ah, Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Espírito Santo do Senhor. Meu irmão e irmã está colocando a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora nas suas vidas. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, visita agora esta vida, esta casa que foi edificada na rocha, que é Jesus. Senhor, meu Deus, não deixa, meu Pai, o inimigo tirar o brilho do verdadeiro evangelho, a verdadeira convicção, meu Pai, de ser verdadeiros missionários, ganhador de almas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos teus filhos e tuas filhas nesta noite, para a glória e honra do teu nome. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, dê um amém aí. Glória a Deus. Meus queridos alunos, alunas, nos perdoe hoje, né? Eu tive aqui umas falhazinhas aqui na configuração, mas eu dei para vocês ouvirem a minha voz, não deu para ver a minha imagem, mas que Deus continue abençoando a todos vocês. Continue dando vitória a cada um. Fique com Deus. Uma ótima noite para todos. A paz do Senhor.